Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, vamos para mais um quadro do Rumo ao Título de Doutora. Aquele quadro onde eu conto para vocês como é que foi o meu mês anterior no doutorado. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, minha gente. Meu último mês, né? Novembro de 2021. Como é que foi? Gente, pra mim foi assim, ó. Dia 3, meu aniversário e 1º de dezembro. Daqui a pouco chegou o Natal. Gente, passou voando, passou muito rápido. Tô com a sensação que o tempo simplesmente está sendo vomitado, sabe? Ao longo dos dias. É incrível, incrível, incrível. Conta aqui pra mim se você também tá se sentindo dessa forma. Eu acho que no final do ano, com essa finalização, a gente vai sentindo pressão relacionar aos últimos detalhes, né, que precisam ser finalizados até o final do ano. Tem aquelas demandas que a gente quer porque quer encerrar agora e não deixar para o ano que vem, e vai apertando muitas coisas. Enfim, as coisas os dias simplesmente vão se entrouxando um no outro. Mas novembro, quando eu sentei para fazer o roteiro desse vídeo, das coisas que eu queria compartilhar com vocês, eu falei, nossa, o meu mês de novembro realmente valeu a pena, sabe? Teve coisas bem legais que aconteceram. Então, gente, só para atualizar vocês, questão dos eventos. Eu falei para vocês que eu fui pro evento da Nexus e do evento da 14ª Conferência Europeia de Saúde Pública, né? E 2 eventos em inglês, 2 eventos que eu submeti um resumo em inglês, né? Foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade, essa experiência, e, gente, foi incrível. Em novembro, eu fiz a apresentação oral, eu sei, do meu resumo em inglês, então eu fiz a apresentação oral em inglês, né? Assim como aqui no Brasil, a gente entra numa plataforma, né, numa sala lá, tem todas as pessoas que vão apresentar, cada pessoa tinha até 6 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho e tinha outros 4 minutos de discussão, de responder perguntas. Então, fiz esse processo, só que tudo em inglês, foi um desafio muito grande para mim. Como era europeia, lá iniciava às 10 da manhã e aqui era às 5 da manhã. Então, 4 horas da manhã estava eu acordando para me ajeitar para entrar nessa sala de apresentação oral. E eu passei a noite inteira praticamente em claro. Vocês não têm ideia, quando chegava uma mensagem no meu celular acende, né, eu já acordava assim, oi, que isso? Sério, foi uma ansiedade imensa, mas assim, deu tudo certo. Acabou que nem deu pra discutir e responder perguntas lá na hora, né, aqueles 4 minutos, porque tinha muitas pessoas no trabalho na sala e a coordenadora, moderadora da sala decidiu fazer tudo de uma vez, sabe? Um trabalho sendo apresentado atrás do outro e no final só sobrou 4 minutos para discussões entre todos os trabalhos. Mas assim, foi uma experiência muito incrível, muito legal e eu tô muito contente de ter dado esse primeiro passo, sabe? Apesar de no início eu não querer fazer isso, eu estar super nervosa, eu tenho certeza que vai ser apresentação oral, por que não pôster, né? Pôster é tão mais cômodo, é tão mais simples, você faz ali, fica lá exposto, recebe o certificado do mesmo jeito. Mas assim, né? Vai ficar sempre nessa, né? Sempre no banho-maria, não vai dar um passo adiante. Então, esse passo adiante foi muito legal pra mim, eu não me arrependo de ter dado ele. E passando os eventos, minha gente, olha, eu consegui o auxílio financeiro de volta quanto à minha participação nesses eventos. Tô muito feliz por causa disso também, eu estava ansiosa de que não ia dar certo, né? Por exemplo, para quem aí não sabe, eu pedi auxílio financeiro ao meu programa de pós-graduação para pagar a inscrição nesses 2 eventos, no da Nexus, que foi nos Estados Unidos, e nesse 14º da Conferência Europeia. Consegui, o auxílio financeiro foi aprovado pelo meu programa, mas eles não dão de imediato. Eles pedem que depois do evento a gente mande um relatório detalhado sobre as atividades que a gente participou, o que a gente fez no evento, as contribuições dele para a nossa tese, os certificados comprovando a participação e a questão da apresentação dos trabalhos. E, gente, olha, o que aconteceu? Eu meio que, assim, eu participei do evento numa quinta, numa semana, quando foi na terça ou na quarta da outra semana, a coordenação do meu programa entrou em contato comigo, falando que eu deveria preencher o meu relatório e devolver todos os certificados comprovando o quanto antes para a tesouraria da escola de enfermagem, porque eles tinham que fazer a devolução do valor o quanto antes. Eles estavam encerrando o ano deles e eles tinham que fazer essa devolução logo, porque se deixasse para depois não ia dar certo. Aí eu fiquei, tá, mas
como eu vou fazer isso se eu apresentei o trabalho semana passada no evento? Como assim, né? Como é que eles fazem uma exigência da gente? Eu fiquei pasmo com essa questão, né? Como essa é uma burocracia imensa, mas o importante é que deu tudo certo. Eu submeti o relatório, falei que eu apresentei e submeti o certificado de participação no evento, porque é o que eu tinha até o momento. Nem os anais tinham sido publicados ainda, né? Para eu comprovar a questão da apresentação dos trabalhos. Mas deu tudo certo, eles conseguiram fazer a devolução e olha, tô feliz demais, ainda bem que não deu maiores problemas, né, porque, tipo, prazos apertados, né, como assim esses prazos, gente? Mas enfim, deu tudo certo, isso é o que importa, consegui o auxílio financeiro de volta, perdi, menos do que eu havia pago realmente, né, porque a gente submete a proposta considerando o valor do dólar e do euro na época, e quando eu fiz o pagamento da inscrição, o valor do dólar e do euro estavam maiores. Aí recebi menos, mas assim, tudo certo, tudo bem. Outra questão que eu tinha falado no meu último rumo ao título de doutora, gente, foi a questão do meu Mendeley, né? Que ele tinha parado totalmente. E só para dar o feedback para vocês, né? Porque muita gente falou sobre isso, ele continua parado, tá? Eu entrei no site, eu fiz o backup, eu fiz a sincronização dos meus artigos que estavam no Mendeley para o site, deu tudo certo, a sincronização, só que eu ainda não segui o processo de desinstalar o Mendeley do meu computador e reinstalar novamente, tá? Vou fazer isso ainda, porque eu ainda não precisei dele, mas quando eu precisar, eu vou fazer isso. E eu dou feedback para vocês novamente. Eu acho que vai dar certo, gente. Outra questão que eu queria trazer para vocês, gente, atualizar, é quanto à minha revisão de escopo, né? Eu submeti ela! E finalmente, porque faz muito tempo já que vocês vêm acompanhando isso, né? Desde o ano passado a gente tá nessa questão da revisão de escopo, para vocês verem como esse processo de construção de artigo não é de uma hora para outra, minha gente. Não é assim, vou fazer hoje e mês que vem eu consigo publicar ela, tá? Não é assim que funciona o processo. Comecei essa revisão de escopo ano passado, em 2020, e agora no final de 2021, depois, já submeti em 2 revistas, né? A gente foi aperfeiçoando, e agora em 2021 eu submeti numa revista internacional, tá? Então, foi no início do mês, a gente já recebeu hoje, né? Dois e-mails da revista, um falando sobre um tal de Data Note. Uma semana depois de submeter, a revista mandou assim: olha, você tem a opção de disponibilizar um Data Note da sua revisão de escopo nessa tal plataforma, que era F1000 Research. Aí o que acontece? Não é obrigatório fazer isso, mas desde que eles mandaram esse e-mail, meu artigo continua lá com o administrador. Uma semana depois de eles mandarem esse e-mail, eles mandaram outro e-mail perguntando se eu havia recebido esse e-mail anterior e o que eu achava do Data Note. Fazendo uma pesquisa mesmo, né? Tipo assim, se eu já conhecia, se eu já tinha feito antes, se as informações que eles compartilharam foram suficientes e tal. Mas não perguntaram se eu ia fazer ou não ia fazer, nada disso, né? Só levantaram essa pesquisa, eu respondi e desde então eles não deram mais retorno. Aí eu mandei para minha orientadora essa situação e ela falou: não, vamos fazer esse Data Note. E aí, ao longo desse mês eu estive fazendo esse Data Note. Para ser bem sincera, hoje é 6 de dezembro, eu terminei ele ontem, dia 5 de dezembro, gente, é uma proposta bem diferente, nunca tinha feito um Data Note, e assim, o Data Note ele tá muito vinculado à questão da ciência aberta, né, na disponibilidade dos dados, na transparência dos dados que apoiaram o desenvolvimento daqueles resultados que eu apresentei na minha revisão de escopo. E assim, na minha cabeça, de início, quando eles falaram em Data Note, era a questão de eu disponibilizar os dados e pronto. Aí na minha cabeça não, vou procurar um repositório, né, que no caso era essa F1000 Research que eles estavam indicando, vou colocar ali as minhas planilhas com os meus dados e uhul, tchau, beijo, submeti revista. E aí, qual é o resultado aí do meu artigo? Diga lá, diga lá. Só que, gente, não é bem assim. Nunca é tão simples quanto a gente pensa, né? A questão do Data Note vai além disso, tá? Tem a questão da disponibilidade dos dados também, mas é muito mais do que isso. É lógico que seria, né? Pelo amor de Deus, simplesmente disponibilizar os dados não é só isso. O Data Note, ele é como se fosse uma outra produção científica, tá? Uma outra produção científica no sentido de tem um título próprio, tem um resumo próprio, não é o resumo da minha revisão de escopo, é o resumo do Data Note, tem os autores que participaram, tem a introdução desse Data Note, os materiais e métodos desse Data Note e todas as outras informações relacionadas, né, que envolve
especificamente a produção dos meus dados, a criação dos meus dados, como eu criei os meus dados, por que eu criei e como outras pessoas podem também utilizar esses dados que foram criados. É como se você estivesse formulando uma produção dizendo assim, eles chamam isso de dataset. É como se eu estivesse criando uma produção que dissesse, olha, eu criei esse dataset para levantar ações profissionais da preceptoria na educação interprofissional, na revisão, nessa revisão de escopo, e deu bom, e deu certo. É tipo isso, sabe? Então, é para comunicar a criação de um dataset. Os itens que eu utilizei na minha revisão de escopo, né, no meu instrumento de extração de dados, para extrair os dados e chegar aos resultados da minha revisão de escopo. Então, é além da disponibilidade, sabe? E assim, dentro desse F1000 Research, tem um processo de submissão, tem um processo de revisão, um processo de revisão mesmo por pares desse Datanote. Então, é como se fosse uma outra produção mesmo, que vai gerar DOI e tudo. E assim, dentro desse Datanote, eu coloco os dados que eu tenho que subir em outro repositório. É repositório que eles chamam? É repositório que eles chamam. Aí eles dão várias indicações de repositório, entre eles, né? Eu já falei aqui com vocês sobre o Open Science Framework e o Figshare, que são os repositórios indicados pelo Instituto Joanna Briggs, né, o JBI, para submeter, registrar o protocolo de revisão de escopo. Então, é como se fosse esse repositório, só que são vários outros que eles dão indicação, né, cada um para uma área da ciência, enfim, a gente pode escolher, e aí ele diz o que inclui, né, que normalmente é a geração do DOI. Então, gente, fiz esse Datanote, foi bem desafiador, mas assim, eu fiquei muito feliz de passar por esse processo. Eu demorei em torno de 3 semanas para fazer ele, porque foi a primeira vez que eu fiz. É algo novo, tanto nacionalmente então nem se fala, né? Porque internacionalmente é algo novo e tem muitos poucos Datanotes publicados, assim, para a pessoa se inspirar, para a pessoa se basear. Porque o que eu gosto muito de fazer e que eu indico para vocês, né? Eu gosto de ver outras produções igual àquela publicados para eu me inspirar e ver como é a escrita, como é o desenvolvimento das ideias, para eu fazer o meu, né? Para eu me inspirar naquilo. Só que não tiveram muitas. Para ser bem sincera, eu não achei nenhum Datanote sobre revisão de escopo. Achei 1 ou 2 sobre revisão sistemática. Então, assim, não foi fácil. Agora, eu achar os dados do repositório, né, sobre revisão de escopo, revisão sistemática, eu achei vários que eu consegui me inspirar para ver como eles faziam, né, a organização das planilhas Excel e tudo. Então isso eu consegui. Agora o Datanote eu não consegui me basear, foi tudo mesmo de acordo com as orientações do que eles falavam ali. Então, mandei para minha orientadora também e eu tô aguardando a resposta dela, né, a avaliação dela. Espero que seja o quanto antes, porque eu tô sentindo, gente, que eles estão aguardando por isso. Porque esse F1000 Research está relacionado ao grupo que é dona dessa revista que eu estou submetendo. Então tá tudo relacionado, né? Eu acredito que eles só vão dar andamento à avaliação do meu artigo quando eu submeter esse Datanote e tudo certo, né? Já fiz, estou esperando a professora. E assim, gente, esse mês também foi umas coisas mais pontuais de tipo, se livrando de demandas, sabe? Se livrando de responsabilidades, sair da representação titular discente do meu programa de pós-graduação, que vai me aliviar muito tempo, né? E agora eu estou como suplente, estou como representação suplente, que é uma pessoa que fica como apoio do atual titular, né, agora. E nesse mês também aconteceu a 5ª Conferência Internacional do meu programa. E assim, foi um sucesso também a 5ª conferência. Foi sexta-feira um dia todo, eu estava na organização. E, nossa, foi muito bom. O tema foi da minha tese, relacionada à linha do meu grupo de pesquisa do doutorado, que é Prática Colaborativa e Educação Interprofissional. E assim, a gente trouxe professores da Inglaterra e 2 professores dos Estados Unidos. O evento teve tradução simultânea e, gente, foi muito bom escutar eles, sabe? É muito bom ver eles aplicando, eles trazendo a experiência deles internacional, o conhecimento deles e também contribuindo para o nosso cenário nacional, que é específico, né? Então, é muito bom, foi incrível. E é isso, gente. Esse foi o meu mês de novembro, desse rumo ao título de doutora. Foi um mês de muito aprendizado, eu refletindo aqui, contando aqui pra vocês agora. Eu tô muito contente por esse mês e pelo que eu consegui fazer nele, sabe? Ah, projeto de pesquisa! Então,
A professora ainda vai olhar direitinho. Ficou de eu fazer algumas alterações nele, aperfeiçoar algumas coisas. Porque assim, deixa eu contar, eu esqueci de falar sobre isso. Eu tive uma reunião, uma orientação com a minha professora esse mês. E ela conseguiu olhar meu projeto inteiro, porque até então ela não estava conseguindo, gente. Ela tem muita demanda. Eu acho que todo mundo aí tá meio que sofrendo com isso um pouco, né? Dos orientadores estarem atolados de demandas da universidade e tendo dificuldade de contato com eles. Então, eu tô um pouco nesse processo, né? A minha orientadora, ela é super atenciosa, super esforçada. E assim, ela... Gente, ela é uma mãe de 4 filhos, né? Cuida da casa, ela tem 8 orientandos, ela dá aula na graduação, na pós, eu simplesmente não sei como ela dá conta de tudo. É coordenadora de umas questões lá da escola de enfermagem, sabe? Eu simplesmente não sei como ela consegue dar conta de tudo, mas eu admiro ela muito por causa disso, sabe? E assim, ela não tem conseguido ver o meu projeto de pesquisa. Aí... Nesse dia, para esse dia, ela pegou 1 hora da minha reunião que a gente estava marcado. Normalmente a gente marca 2 horas, ela pegou 1 hora para ler o meu projeto. Eu fiquei muito contente que ela conseguiu ler. Ai, professora, que bom que a senhora conseguiu ler. E, gente, ela me deu um feedback muito legal, trouxe ideias para ampliar um pouco mais algumas ideias do projeto. Eu adorei e trouxe várias considerações para eu aperfeiçoar no meu projeto de pesquisa. Então, fiz as alterações, algumas foram bem desafiadoras, eu demorei 2 semanas mais ou menos para fazer elas, porque eu não estava encontrando na literatura aquilo que ela estava me pedindo, que foi uma indicação da banca do exame de qualificação, né, pra gente acrescentar no projeto. Aí depois da banca a gente decidiu não acrescentar, porque a gente ia submeter novamente na banca do doutorado e queria ver se a banca do doutorado ia falar sobre aquilo novamente, até que ela leu e falou, não, Camila, realmente isso que a banca falou é importante, bora fazer isso. E a gente decidiu fazer. Aí eu tava buscando na literatura algo que apoiasse essa alteração e eu não tava encontrando, gente. Eu vasculhei, viu? Olha, eu li tanto artigo, eu comecei a revisar várias bases de dados, né? Fui na PubMed, aí depois eu fui na Scopus, aí depois eu fui na Web of Science e comecei a ler os artigos, vi artigos diários que não tinham nada a ver com a minha da saúde, até que eu fui ler um artigo. Olha só como as coisas são. Eu fui ler um artigo lá de economia? Não, biotecnologia, ou foi bioeconomia, foi um negócio bem assim diferente, sabe? Que eles utilizaram também o método Delphi, que era relacionado a isso, e durante a escrita desse artigo eu encontrei o que eu estava buscando, minha gente, que é justamente no método Delphi inserir diferentes níveis de expertise de juízes dos meus participantes, porque assim, eu vou coletar dados, eu vou validar, né, deixa eu contar para vocês, eu vou validar algo que eu construí pelo método Delphi. Aí, esses especialistas a gente possam serem professores de universidades nacionais, né, normal. Só que a banca tinha sugerido que não fazia sentido ser só os professores, por que não os trabalhadores, por que não os gestores, alunos, sabe? Só que como acrescentar isso no instrumento, tipo na metodologia, como eu iria analisar esses dados? Porque o nível de expertise de um discente não é o mesmo de um professor universitário, não é o mesmo de um gestor que está ali na administração, não é o mesmo do trabalhador que vivenciou aquilo. São níveis de expertise diferentes. Vocês entendem? Como é que eu ia analisar essa questão? Como é que iria ser o meu olhar sobre os dados coletados? Então era isso que eu estava atrás, eu não estava encontrando e encontrei nesse artigo de biotecnologia, onde ele fala dos diferentes níveis de expertise, a depender da experiência do participante sobre aquilo que eu estou querendo levantar. E aí ele referencia um autor que é lá dos anos 90, onde eu encontrei o PDF dele, né, assim, nem tava o artigo mesmo, sabe quando a pessoa escaneia o artigo e disponibiliza? Ah, maravilhoso. Foi no Acadêmica Online, eu só consigo acesso a esse Acadêmico pelas bases de dados assinadas da USP, e aí, nesse artigo, ele tinha mais de 20 páginas, ele detalha sobre essa questão dos participantes. Ai, gente, eu fiquei muito contente que eu encontrei, vocês não têm ideia. Eu procurei muito, eu cavuquei assim na literatura e deu certo, encontrei. Mas enfim, fiz as alterações, teve essa, teve outras mais, né, que ela pediu para fazer, fiz todas, estou aguardando o feedback delas. Então, gente, só para não me prolongar mais aqui, tá? Já tô encerrando esse vídeo. Fala aqui embaixo para mim o feedback sobre esse vídeo, o que você gostou das informações que eu trouxe aqui, o que vocês gostaram mesmo de escutar a respeito, tá? Só para eu saber mesmo, assim, o que interessa mesmo a vocês, né, nesses rumo ao título de doutora,
que talvez o que eu possa detalhar melhor para fazer vocês compreenderem mais algumas questões, tá? Pode colocar aqui nos comentários e aproveita e dá o gostei desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que eu tô sempre trazendo semanalmente. Tô até pensando em mudar o horário dos vídeos, tá? Tô nesse pensamento de colocar à noite, mas vamos ver, ainda não é certo. Mas muito obrigada por assistir, tá bom? Até mais!